partir do versículo 47. Mateus 13, a partir do verso 47. Mateus 13, 47. A palavra de Deus nos diz assim: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Obrigado, Senhor, por esta noite de oração, pelo teu povo que veio reunir-se aqui pela fé para buscar a face do Senhor. Ó Pai, que tu, por graça, misericórdia, em nome de Jesus, meu Deus, contemple de modo especial esses irmãos aqui presentes. E, ó Deus, pedimos pela tua palavra e a reflexão que provém da mesma, oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. A rede do reino no mar da vida. Essa era uma das coisas que eu mais gostava de ver, me chamava a atenção quando tinha oportunidade em Olinda, onde cresci, quando ia à praia, ver os pescadores puxando aquela rede de arrastão. Não é uma tarrafa. A tarrafa uma pessoa só pega, né? Segura aqui com a boca um pedaço e joga, e depois vem puxando. A rede de arrastão não é assim. É uma rede muito, muito comprida, muito, muito grande. Ela tem na parte que fica submersa os chumbadores, os pesos. E na parte que vai ficar boiando, tem exatamente isso, boias, que sustentam em pé. Então, imagina um grande muro, essa rede se torna. Eles vão entrando, nadando, e vão descortinando aquela rede. Vão longe, e aquela rede fica lá no fundo. E eles começam a puxar. É um trabalho tremendo, aqueles homens dentro d'água, nadando e puxando aquela rede bem devagar, porque precisa fazer muita força, e quando chega na margem, então eles começam a puxar aquela rede, aquilo vai fechando, né? Tem até gente que ajuda a puxar, tem gente que fica ali ajudando para ver se depois o pescador dá um peixe para eles, né? Tem isso que aqui enrolando para ver se de repente um pescador dá um peixinho para eles e coisa assim. Aquilo vem, e quando vem, aí é que eu gosto de ver aqueles tipos de peixes que vêm, os animais que vêm, é muito interessante. Mas junto também vem sargaço. Sabe o que é sargaço? Não, né? É um tipo de planta marinha, aquilo vem junto. Vem aquele sargaço, além de siris, vem siri, vem peixes de espécies variadas, vem de tudo. O arrastão arrasta, traz tudo. Mas vem também lixo, vem garrafa PET no meio disso aí. Vem, porque o ser humano chegou, o lixo chegou junto, né? Então vem também pedaço de madeira, vem todo tipo de lixo que você imaginar, vem junto também, eles vêm puxando aquilo, e eles, diante daqueles peixes, eles vão separando os peixes. Eles vão colocando os peixes ao lado, às vezes num cesto, como o texto diz, ou em outro recipiente, eles vão colocando ali. E existem determinados peixes que eles não pegam. O baiacu, por exemplo, é um peixe que não serve para nada aqui, porque é um peixe venenoso. É aquele peixe que, quando você mexe com ele incha, ele vira uma bola. É uma defesa dele contra os predadores. Ele, em cima, no dorso dele, ele tem um espinho ali, um espinho venenoso. Se aquilo furar você, corre para o hospital. Você vai ter reações terríveis de inchaço e de dores assim. Então, quando eles veem o baiacu, eles pegam e jogam fora, porque não interessa para eles.
Mas é uma cena muito bonita. Eu gosto dessas coisas dos animais e da vida marinha e ver aqueles bichos, né? Muito interessante. E é isso que Jesus está descrevendo aqui no Mar da Galileia. Eles faziam esse tipo de pesca de arrastão. Eu vi com os meus próprios olhos no Mar da Galileia, a primeira vez que nós fomos a Israel, eles num barquinho, não sei se o irmão Lauro lembra, a gente lá, é um barco maior, navegando pelo Mar da Galileia. Duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, um sujeito andando de jet ski no Mar da Galileia. Olha que sacrilégio um negócio desse. E outro, era uns pescadores num barquinho, irmão Lauro, com uma tarrafa, e eles ali pescando. Mas nos dias de Pedro, eram as redes de arrastão. Eles puxavam aquilo lá. E é isso que Jesus está descrevendo aqui, fazendo uma relação com o reino de Deus. Mateus 13, irmãos, é um capítulo extraordinário, porque ele resume a história do reino de Deus na terra. Quando você lê a primeira parábola, que é a parábola do semeador, ali está mostrando como é que o reino de Deus se iniciou na terra. Então, a semente do evangelho sendo anunciada, começou a ser pregada. Depois, Jesus fala da parábola do trigo e do joio. E ali ele está se referindo ao desenvolvimento do reino de Deus no mundo, em meio ao trigo, aos salvos, e ao joio, que são os falsos salvos, são os falsos crentes. Apesar dos falsos crentes, o verdadeiro evangelho continua se expandindo, continua avançando, a verdade vai sempre prosperar. E ao final do capítulo 13, que é a passagem que nós lemos, fala ali do fim, né? O final do período do reino de Deus no mundo, né? Nessa configuração que nós conhecemos aqui. Então, são parábolas interligadas, são parábolas que elas têm uma complementaridade, uma em relação à outra. E eu quero falar dessas parábolas em conexão com essa última, a parábola da rede. A rede, no texto, é o evangelho. É o evangelho que vai longe e sai arrastando pessoas. A mensagem do evangelho que chama a atenção de pessoas. O mar é representado pela vida. Ele é um representativo da vida, da existência humana. E o cesto que Jesus se refere aqui é um símbolo do céu, da morada dos salvos. Tá? Uns peixes vão ser jogados fora, mas outros vão para o cesto. Então, é isso que Jesus está querendo chamar a atenção aqui. Então, a gente pode concluir 3 coisas aqui que eu quero compartilhar com você. A primeira delas é que ser arrastado pela rede não é suficiente. O versículo 47 fala dessa rede puxando e trazendo muitos peixes, mas nem todos os peixes que a rede arrastou, que a rede trouxe, irão efetivamente para o cesto. Muitos peixes serão lançados fora. Jesus, inclusive, disse: há peixes bons e peixes ruins. E o que é que determina que um peixe é bom e um peixe é ruim? Na parábola, o que determina, o que faz com que os pescadores escolham uns e não outros, pensando na vida espiritual, é a fé do ser humano. Aqueles que depositaram a sua fé em Jesus Cristo, eles, uma vez arrastados pela mensagem do Evangelho, irão para o cesto. Mas outros que, tendo sido arrastados pela mensagem, a mensagem chamou a atenção, eles vieram, mas eles não creram, eles não confiaram em Cristo como Salvador. Estes, nos últimos tempos, eles serão jogados fora. O Evangelho é assim, ele é pregado, mas nem todos aceitam, nem todos creem, nem todos se entregam, nem todos abraçam o Evangelho. Quanta gente, na minha infância, nós chamávamos os amigos do Evangelho. Não era assim o pessoal que é crente aí há mais de 40, 50 anos? Quem é o amigo do Evangelho? É aquela pessoa que vem à igreja, às vezes é um homem que traz a esposa, que participa das programações, só que ele não é crente.
Ele canta os hinos, ele conversa com todo mundo da igreja, ele gosta, a casa dele está aberta para os irmãos fazerem cultos lá e tudo mais. Ele é um amigo do Evangelho. Aqui na igreja mesmo tinha um senhor assim, ele trazia a esposa para a igreja e já morreu ele, super gente boa. E quando eu cheguei aqui, o pessoal chamava ele de irmão. E ô, irmão fulano, irmão fulano. E aí, uma vez eu chamei ele de irmão. E aí o pastor Josué me chamou no canto e falou, ele ainda não entregou a vida a Jesus. Só falta Jesus. Porque era uma pessoa boníssima, era um taxista, lembram dele? E ele doente, eu me lembro de ir visitar ele com o pastor Josué, e ele entregou a vida a Jesus. Glória a Deus, está com Jesus. E a esposa dele, que era crente aqui, também está com Jesus. Mas até aquele dia em que o pastor no hospital ao meu lado ali falou de Jesus para ele e ele entregou-se, até aquele momento ele era um amigo do Evangelho. Quer dizer, não adianta ser arrastado pela rede, não adianta ser amigo do Evangelho somente. Vai chegar um dia em que Deus vai separar os peixes. Esse aqui é ruim, esse aqui é bom. Isso é uma coisa interessante. Porque o texto fala do semeador semeando. As sementes caem em vários tipos de solo. São 4 tipos de solos que recebem a semente, que é a palavra de Deus. Mas só um é fértil. E é isso mesmo. Quanta gente recebe a palavra de Deus, acha bonito, às vezes até tocado, sabe que precisa e, no entanto, não se compromete, não se entrega, não crê, não se converte. Então, estar na rede não é suficiente. Segundo, uma segunda conclusão que essa parábola me ensina, junto com as demais de Mateus 13, é que ser achado na rede também não é suficiente. Ser arrastado não é, mas ser achado ali na hora, e o pescador vai me pegar e vai me colocar no cesto. Será? Será? É o verso 48. E Jesus diz que a rede, aí assemelhando ao reino dos céus, estando cheia. Cheia de quê? De peixes bons e peixes ruins. E essa é a lição fundamental que a segunda parábola nos traz. A parábola do trigo e do joio. O trigo foi semeado num campo, e veio o inimigo durante a noite e semeou joio no meio do trigo. E aí, começou a crescer, os servos disseram para o patrão, tem joio no meio do trigo, vamos arrancar. E o patrão disse, não faz isso. Deixa que ambos cresçam juntos. Quando chegar a colheita, aí a gente vai separar o trigo do joio. Jesus diz que no fim dos tempos, os anjos vão separar trigo de joio. Porque a gente se confunde mesmo. Quem já viu trigo e já viu joio, é igualzinho. Só que quando você coloca o trigo na mão e faz assim, esfarelando ele, sobram sementes. Quando você pega o joio e faz o mesmo processo, não tem nada, é só palha. É interessante. Nessa viagem que a gente fez, não sei se o irmão lembra, eu não lembro em que lugar a gente estava, nós descemos do ônibus e vimos, irmão, no chão, assim, ó. Aí nós falamos, trigo, aqueles ramos de trigo, que coisa, aí saímos, igual uns loucos, pegando aquilo. E tal, aquela alegria, trigo em Israel, vamos levar para casa o trigo, né? Vamos ficar ricos. Não, só para levar de lembrança. Aí, quando nós entramos no ônibus, tal, aí entra o nosso guia, o Rony, ele entra, viu aquele povo com aquele monte de coisa, ele falou, o que vocês estão fazendo com essa cevada na mão? Era cevada. Aí só viu o pessoal fazendo assim, ó. É fácil a gente se enganar. É fácil. Mandioca e macaxeira. Mandioca e macaxeira é fácil se enganar. A folha é igual. A raiz é igual. O talo é igual. Mandioca e macaxeira é igual. Se você não tiver um olhar cuidadoso para saber a diferença, você pode morrer.
Ou ir para o hospital com problema sério. Porque lá em Pernambuco, macaxeira é bom, mandioca é ruim, tá bom? Em outros lugares chama mandioca de macaxeira e é bom e é ruim, mas enfim, mas lá é assim. Então você pega aquela mandioca e ela só serve para você descascar ela, você descasca ela, passa por umas fervuras, depois você põe ela num pano assim, você espreme aquela água que sai é tóxica. Se as galinhas tomarem aquela água, deixa aquilo escorrer pelo quintal, a galinha toma aquilo, fica doidona, fica maluca. É verdade, porque aquilo é tóxico. É verdade. Então, aquilo serve depois, você espreme aquilo, né? Aí aquela vai fazer ali eu não sei nada de cozinha, mas enfim, vai fazer alguma coisa com aquilo. Faz o quê com aquilo? Faz farinha. Pronto. Tá certo? É fácil a gente confundir. E é fácil a gente confundir também trigo com joio no meio do povo de Deus. Nós vamos chegar no céu, irmãos, e a gente vai abraçar muita gente, e num dado momento a gente vai falar, a irmã Cotinha, não encontrei a irmã Cotinha aqui. A irmã Cotinha, onde ela está? Irmã Cotinha não está no céu, a irmã Cotinha está no andar de baixo. Irmãos, irmã Cotinha tão operosa, irmã Cotinha ali, junto com as irmãs, no culto de oração, junto com as senhoras no trabalho, a irmã Cotinha é uma bênção. E cadê a irmã Cotinha? Pastor fulano de tal, não encontrei ele lá. Era joio, irmãos. Era joio, é verdade. Então, é fácil a gente confundir. Veja que quando Jesus estava à mesa com os 12, um de vocês vai me trair, o pessoal ficou todo... Ninguém olhou para Judas Iscariotes, ninguém olhou para ele assim. Todos ficaram se perguntando se sou eu, Senhor, eu que vou te trair. Ninguém desconfiava. Judas era ladrão, mas fazia tudo às escondidas. Ele tinha a bolsa, né? Ele tinha as ofertas que Jesus recebia. E, irmãos, ninguém desconfiava dele. Só quando Jesus molha ali o bocado, né, do pão no vinho, entrega a Judas, é que o pessoal diz, ele. É fácil confundir trigo e joio, porque ser achado na rede, olha que Judas andava com Jesus, ouviu pregações, até, irmãos, foi enviado por Jesus junto com os 12 para determinadas missões. Quem sabe até milagres foram operados através de Judas. Eu não acho isso absolutamente difícil de ter acontecido. Mas no final da história, Judas deixou que o diabo entrasse nele. Judas traiu a Jesus. Então é disso que Jesus está falando. Ser achado na rede não é suficiente. Mas terceira conclusão ou convicção, é que ser tirado da rede também não é suficiente. O texto que lemos diz que peixes são tirados e jogados no cesto. Esses são bons peixes, são peixes bons. Mas peixes ruins são jogados fora. São jogados para serem queimados, é o versículo 50. Serem lançados no fogo. E ser tirado da rede é inevitável. Tanto salvos quanto perdidos, Jesus está dizendo, serão tirados da rede. E a qual grupo você pertence? Você sabe. Você sabe se você é trigo ou joio. Você sabe se você é um peixe bom ou peixe ruim. Você sabe se você é mandioca ou é macaxeira. Você sabe. Eu não sei de você, eu sei de mim. Você sabe. Ser tirado da rede não é suficiente. A questão é para onde esse peixe vai ser levado. E você conversa com gente que se diz crente. Se você morrer, você vai para onde? Ah, não sei, Deus é que sabe. Deus é que sabe. Ele não sabe. Isso acontece com muita frequência. Irmãos, nós não sabemos porque nós sentimos. Nós sabemos porque Jesus garantiu. A palavra de Jesus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida.
É isso que Jesus diz, é baseado nas palavras de Jesus. Outra coisa, é baseado no Espírito Santo que habita em nós. Que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Um dia a separação vai ser feita. Por isso que nós não somos ecumênicos. Porque nós não sabemos quem é quem. Mas um dia no céu, sim, vai ser um só Senhor, uma só fé. Será um só povo, será um só rebanho. Aí no céu, sim, todos nós daremos as mãos uns para os outros. Como diz um corinho antigo do meio pentecostal, dá-me a mão e meu irmão serás. Não é assim? Um corinho bem antigo que tinha. No céu, sim, a gente vai poder dar a mão e dizer, você é meu irmão. Como você sabe? Você está aqui no céu. Você, de fato, é redimido, lavado pelo sangue de Jesus. Agora, para eu fechar, irmãos, tem uma lição rapidinho aqui que eu fiquei pensando. Esse ato de separar, esse ato de tirar coisas, separar o peixe bom, o peixe ruim, eu não quero, eu fico com o peixe bom, nós também podemos, irmãos, adotar na nossa vida. Porque no mar da vida, muitas vezes, a gente puxa com a nossa rede coisas boas e ruins. Acontecem coisas boas e ruins. Acontecem situações que nos fazem chorar e outras que nos fazem rir. Coisas que nos magoam, nos ferem. E coisas que nos deixam em júbilo, em êxtase, em muita alegria e satisfação. A questão é, o que você está escolhendo colocar no cesto da sua vida? Tem gente que escolhe a mágoa, irmãos. Tem gente que prefere ficar magoado, prefere a mágoa ao perdão. Tem gente que prefere a culpa, colocar a culpa no cesto da sua vida, prefere a culpa à confissão. Tem gente que prefere o peixe ruim na sua vida. Um pastor estava aconselhando um casal já idoso, e os dois já estavam sem se falar há muito tempo. E o pastor dizendo para ele, irmão, o senhor tem que resolver a situação com a sua esposa. Ele, não vou resolver nada não. Mas e aí, como é que faz quando vocês chegarem no céu? Ele disse, ela não vai para o céu? Aí ele disse, ela vai sim. Aí ele disse, então eu é que não vou. Você já pensou que loucura? A opção que ele estava fazendo era a opção pelo pior, pelo ruim. Nesse aspecto, essa parábola tem uma lição para mim. Você e eu escolhemos o que é que a gente traz para a nossa vida. Vamos trazer coisa boa? O que é ruim a gente descarta. É baiacu, é mandioca, é joio. Põe para lá. Traz para o cesto do seu coração, traz coisa boa. É você que escolhe. É você que escolhe de quem você vai ser refém. E que Deus nos ajude. E que Deus nos abençoe. Amém ou não? Vamos ficar em pé?